Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso segundo áudio, né? Eu sei que alguns não gostam, eles gostariam que os áudios ficassem mais longos, né? Mas meu aparelho não suporta. Por mais que vocês queiram, meu aparelho não suporta, né? Então, eu tenho que fazer assim, um áudio curtinho, mas que todos possam estudar comigo, né? Assim eu seguro vocês para vocês estudarem todos os dias comigo. Bom, meus irmãos, o nosso estudo que começamos ontem se chama A Segunda Vinda. Eu dei uma pequena explicada sobre Cristo no Antigo Testamento, Cristo encarnado em Jesus e Cristo voltando com o corpo de Jesus para nos resgatar, né? Como ele prometeu em João 14, do verso 1 ao 3, você pode meditar aí na sua casa e você vai ver a promessa, é uma das promessas que nos segura, né? Se dissesse assim para o cristão, qual é o versículo da Bíblia que você mais espera, que você mais olha? João 14, do 1 ao 3. Eu anelo, eu espero, eu desejo, eu suplico por esse dia. Então, é o que está na capa da minha Bíblia, é o que eu espero tanto. Bom, falamos ontem, meus irmãos, nós paramos no versículo 4, né? Aonde as pessoas acabam fazendo essas perguntas, né? Ó, onde está a promessa da sua vinda e por que desde quando os pais dormiram, desde os antigos que falaram isso, morreram, ainda continuam as coisas do mesmo jeito, né? Aí, verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto. Os hipócritas, os ignorantes, os que não entendem, todos eles juntos acabam ignorando isto. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existia os céus e a terra. E foi tirada da água, no meio da água subsiste. Tá? Que ele está dando uma pequena clareza. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio, né? Que ninguém acreditava que ia acontecer aquilo e aconteceu. Verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, existe uma data que só Deus conhece, existe um tempo, um dia, um momento que vai acontecer isso. Por isso que Jesus fala que temos que vigiar e tomar cuidado, porque Jesus pode vir como ladrão da noite. Por que ele fala que Jesus pode vir como um ladrão da noite? Porque o ladrão da noite, meus irmãos, não é que Jesus vai vir roubar a sua casa, não. É que Jesus vai vir como um ladrão vem à noite. Ele avisa que vai vir te roubar de noite? Não. O que ele faz? Ele vai vir sorretariamente. Quando você menos perceber, já foi roubado. É assim que vai ser o arrebatamento. Quando Cristo vir, quando a pessoa que não estava preparada perceber, ó, ele já foi. É triste. É triste mesmo. Algumas vezes na minha caminhada com Cristo, cheguei na igreja e não tinha ninguém. Ah, deu o maior susto. É que os irmãos tudo tinham ido para a casa de uma irmã fazer campanha, e eu não sabia que naquele dia não ia ter culto. Era uma igreja pequenininha que eu congregava quando eu me converti. Né? Tomei o maior susto. Mas, pô, fiquei? Ah, mentira. Fiquei muito assustado. Então, meus irmãos, Pedro está deixando claro que na mesma palavra que falou que o antigo mundo ia perecer e pereceu, Pedro também está falando que esse também vai perecer. E está reservado para o fogo, será destruído, será queimado, para se fazer uma nova terra e um novo céus, né? Verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. O que será que ele está falando para não ignorar? Que o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Daqui você tira um cálculo. É só uma ideia. É só uma ideia. Quantos dias Deus levou para fazer o jardim, para construir o mundo lá no Jardim do Éden, quando ele começou a construir? 6 dias. E no 7º descansou. Então, total, 7. 6. No 7º ele descansou, ele não fez nada, então 6 dias.
Se um dia para Deus levou 1000 anos, então ele levou 1000 anos construindo, cada vez ele foi fazendo uma coisa, né? Não que ele não tinha poder para fazer de uma vez, mas é o tempo dele, né? Ele não tem tempo lá onde ele está, mas quando ele vem para cá tem que ter tempo. Por quê? Porque aqui nós somos regidos pelo tempo. Nós somos. Então ele vai fazer de acordo com o tempo que a gente está aqui. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Um dia para Deus foi 1000 anos. 6 dias, 6.000 anos levou para fazer a terra. É como se fosse assim, só para você ter uma ideia. Então, meus irmãos, pode ser que Deus está dizendo assim lá no céu para o seu filho Jesus: olha, daqui a 2 dias eu vou destruir a terra e vou buscar, e você vai lá e busca a minha igreja. Tá bom, meu filho? E Jesus vai dizer: tudo bem, daqui a 2 dias eu vou descer e vou buscar a sua igreja. Só que 2 dias para eles lá seria como se fosse 2.000 anos para nós. Então daqui a 2.000 anos o mundo vai acabar e acabou. Pronto. Entendeu? A mesma coisa é quando você dá um passo no chão e uma formiga tem que dar vários passinhos para alcançar um passo que você deu. É como se fosse assim, ó. Um dia seu, para ela, é muito, muito mesmo, é muito longo, meus irmãos. Para nós é 24 horas, para ela pode ser 2.400 anos. Para ela, para uma formiga. Compreendeu então essa lógica? Por isso que Pedro está deixando claro que não tem que contar, olha, se Deus falou, vai acontecer, só que não é no nosso tempo. Tá entendendo? Isso também não se enquadra quando Deus dizia assim, ó, por esses dias vou te abençoar. Então quer dizer que por alguns anos ele vai me abençoar. Não, não quer dizer isso, meus irmãos. Estamos falando aqui de outro assunto, tá bom? Bom, vamos aqui para o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Para nós parece que está demorando, mas para ele está dentro do tempo. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender, ou arrepender-se. Então, peraí. Quanto mais ele estica o tempo de que ele prometeu vir buscar a igreja, significa que ele tem um propósito. Por que ele está demorando? Vou ler de novo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns a tenha por tardia. Mas é longânimo. Por que ele está demorando? Olha a resposta. Para convosco ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, é para dar tempo para o seu pai se arrepender, para o seu filho se arrepender, para o seu irmão se arrepender, para você se arrepender. É para dar tempo. Você está enquadrado dentro de um tempo que, se fosse para ele fazer no nosso tempo, a gente não era salvo. Então ele está sendo longânimo, ele está dando tempo, ele está tendo paciência conosco para que a gente venha se arrepender. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja que, de novo, o apóstolo Pedro repete a palavra que ele ouviu da boca de Jesus. Virá como um ladrão. Vai ser de repente. E o que vai acontecer? Vai ter um grande estrondo, os elementos ardendo em fogo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas, né? Então, algumas coisas vão acontecer, meus irmãos. Agora, será que todo mundo vai ver? Será que todo mundo... Porque às vezes acontece uma catástrofe em outro país que demora muito para chegar nos nossos ouvidos ou nas nossas vistas, né? Então, talvez tem gente que não vai nem perceber certas coisas, né? Olha só que interessante. Vamos para o verso 11, né? Glória a Deus. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então, ó, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém em santo trato, olha só, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Aí você vai ter que viver dessa maneira, para que você possa receber essa salvação. Se não, meus irmãos, não adianta nada carregar o nome de Jesus e não ser o quê? Ter uma santidade da maneira que você vive. Santo trato, uma maneira santa de viver, né?
e piedade. Então você com certeza pode viver dentro de uma igreja, mas se você não estiver de acordo com esse versículo está dizendo, infelizmente não sobe. Bom, eu paro por aqui. E amanhã a gente continua, meus amados irmãos, né? Glórias a Deus por isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguns aniversariantes. Não tenho aniversariantes para hoje, né? Vamos de recadinho então, né? Ó. Olha só, minha conta no Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, né? Essa conta é para você depositar o seu dízimo, se você tiver com o dízimo parado, porque assim eu posso ajudar algumas igrejas e também as instituições que a gente ajuda, né? E para as próprias cestas básicas também, né, meus irmãos? Essa conta também é para você comprar seu PDF, essa conta também é para você me ajudar com alguma oferta, tá bom? Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Pastor, fiquei sabendo que o senhor tem Instagram, eu quero seguir o senhor no Instagram. Olha só, o meu Instagram é Pastor Alex Cafezinho. É só você escrever assim, você já me acha. Pastor Alex Cafezinho, tá? E seu Facebook, pastor? Meu Facebook é Alexandre Souza do Carmo. Alexandre Souza do Carmo, né? Glórias a Deus por isso. Eu paro por aqui, meus irmãos, e amanhã tem mais.